Vamos direto para o assunto. Eu vou tirar agora o chapéu, com licença, gente. Já fizemos uma festa. Vamos abrir a palavra de Deus, que agora o assunto é bem mais sério. Fecha seus olhos, cubra sua cabeça. Pai querido, Tu sabes a mensagem de hoje, a importância dela, a urgência dela, o cansaço de todos. E agora é o último momento, Senhor. Que silêncio, que reverência, que turma do bem. Impressiona vir aqui e sentir que essa garotada veio para viver o seu momento especial contigo. São fortes nessa terra, para serem fortes na nova terra. E o que eu te peço, Senhor, é que o Espírito Santo se apodere por completo nesse momento, de pregador pecador, de uma plateia pecadora, mas pela Tua palavra, sermos fortes em Cristo Jesus. Em nome do Pai do céu. Amém, Senhor. Bom, eu quero perguntar aqui, alguém já pulou de paraquedas? Quem pulou de paraquedas? Levantou a mão ali, legal, corajosos. Ivan McGuire já estava pulando pela terceira vez naquele domingo. Como um profissional do paraquedismo, ele já havia feito 850 saltos de paraquedas. Ou seja, ele já era um instrutor, ele pulava com outras pessoas. E naquele domingo, 2 vezes, Ivan McGuire pulou de paraquedas. E na terceira vez, como tem essa garotada filmando aqui, ele foi como câmera. Um outro profissional, um turista, pagou para os dois pularem, e o turista, com muito dinheiro, pularia com um profissional de paraquedismo, e o Ivan McGuire, ganhando um dinheiro diferenciado, filmaria o salto. E agora, pela terceira vez, naquele dia lindo de domingo, eles chegam na altitude máxima para pular naquele teto de céu. E Ivan McGuire, antes de abrir a porta do avião, checa a câmera, checa a bateria, checa o detalhe, limpa a lente, tudo certo. Os 3 se projetam sobre os ares. E agora o turista cai junto com o seu guia, e o Ivan McGuire filmando ambos. E a cena é linda, porque as nuvens acontecem, a queda acontece, o céu acontece, a emoção acontece, e aí eles chegam na altitude final, onde eles têm que abrir o paraquedas. E nessa hora a câmera mostra Ivan McGuire com a sua mão procurando algo que pudesse puxar para abrir seu paraquedas. E nesse momento você percebe pela câmera o desespero de Ivan, porque a sua mão fica nervosa e alguma coisa errada acontece. E jovem do Fortes, para o desespero de Ivan McGuire, com 35 anos, depois de mais de 850 saltos, e naquele domingo, o terceiro salto só naquele dia, a história conta que Ivan McGuire estava com a câmera certa, a bateria exata, a lente bem limpa, mas ele pulou sem o paraquedas. Essa história mudou a história do paraquedismo, é uma história antiga, já tem mais de 20 anos. Mas mudou a partir dali algumas técnicas e regras do paraquedismo, porque essa é a cena que está hoje no Google, se você pesquisar lá, Ivan McGuire, e as últimas palavras dele, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e segundos depois, morreu instantaneamente. Eu começo essa história porque jovem no Fortes. A partir de agora você começa a viver uma aventura até o domingo, amém? Eu já falei 6 anos atrás, repito agora e vou repetir até a volta de Jesus. Você só tem a chance de uma vida para torná-la extraordinária. E essa é uma noite extraordinária para você fazer um raio-x espiritual, para você se avaliar. O Fortes não é para você mostrar para o mundo, o Fortes é para você se avaliar, para depois você mostrar para o mundo. Então, antes de mais nada, nessa primeira noite contigo, eu só quero te perguntar, você está com paraquedas? Você está com Deus? Amado jovem, todo esse cenário, todo esse investimento, toda essa luz, essa cor, esse palco, parabéns gaúchos, é uma coisa espetacular. Quando eu cheguei agora à tarde para testar a minha mensagem, eu falei, Senhor Deus, isso prova que a juventude está no centro das atenções dessa igreja, amém? Então jovem, celebra. Mas eu te pergunto, um mundo te espera lá fora no domingo, e você só tem 3 dias, 3 noites para dizer, meu Deus, estou pronto ou não? Forte ou menos que forte? E aí vem o sorriso do jovem, maquiado de juventude com uma força aparente, mas lá no fundo do teu coração, você veio aqui para sorrir e dar uma panca de gaúcho forte, mas dentro de você desmorona um espírito que esperava mais da vida.
E aí, gauchada, nessa primeira mensagem com vocês, não tenho para onde correr, a não ser para te dizer, a única razão, a única pessoa, o único movimento na sua vida que vai lhe deixar perfeitamente forte é se você estiver em Cristo. Amém? E aí temos que abrir a Bíblia. E eu pensei, que texto ler com vocês? E eu fui no básico. Existe o texto capital da Bíblia, existe o texto principal da Bíblia, como título da minha mensagem, fortes em um verso. Eu fiquei pensando, Senhor, se a Bíblia fosse resumida num único versículo de fortaleza, que versículo seria esse? Salmo do pastor, o Pai Nosso, Apocalipse 21, Gênesis 1. Eu acho que você concorda comigo, que a Bíblia se resume em um versículo da palavra de Deus. E esse versículo está em? Você sabe de cor, eu também, mas eu quero ouvir agora esse auditório dizendo com toda a força o versículo mais bonito dessa Bíblia, para a gente começar o Fortes dizendo para Deus, Senhor Deus, nós sabemos o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, fala, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas, jovem, falem o que quiserem de você, você foi feito para o céu. Acabou a mensagem. Texto bíblico lido. Vamos embora? Não, você vai ficar comigo até 1 da manhã, amém? Isso. Quando eu li esse texto, como já li várias vezes, gauchada, eu confesso que eu já fiquei curioso com uma coisa. Esse não é um sermão numerologista, não é um sermão de mandinga, não é um sermão de superstição. Para com isso, eu não sou numerólogo, mas eu fiquei curioso por perceber, Senhor, todos nós sabemos João 3,16. A gente aprende desde o aventureiro, João 3,16. Ensinamos para os filhos, João 3,16. E por uma curiosidade matemática, eu pensei, será que a Bíblia faz alguma correlação em outros lugares da palavra sagrada, quando aparece o capítulo 3 e o versículo 16? Se prepara que hoje você vai ter um sermão bem curioso para você. E haja Bíblia. Porque a Bíblia tem quantos livros? 66 livros. Dos 66 livros, muitos livros não chegam até o 3º capítulo, como o livro de Judas, como os livros de João, 1 ou 2 capítulos não chegam no 3º, está deletado. E alguns chegam no capítulo 3, mas não vão até o versículo 16, está deletado também. Aí eu fui atrás dos livros da Bíblia, que tem o capítulo 3 e o versículo 16. E galera da arquibancada, se prepara para você ver comigo agora uma Bíblia que de uma maneira extraordinária e sobrenatural nos mostra toda a história fortes da palavra de Deus e do plano da redenção nos mesmos versículos 3, 16 de todos os livros. Aí nós vamos começar uma viagem que eu quero você comigo. Nós vamos ler alguns livros da Bíblia. E sempre vai ser 3,16. Se eu ler qualquer livro aqui, você vai ver que o capítulo e o versículo vão ser. Então agora, para a gente ficar acordado até meia-noite, eu falei um livro, você responde 3,16. E vai ser assim o sermão todo, tudo bem? Vamos testar? Mateus, Jó, vem comigo, Malaquias, só as mulheres, Zacarias, só os homens, Apocalipse, todos juntos, Joel, todos juntos, Isaac. Não tem o livro de Isaac na Bíblia. Só para você saber, não tem o livro de Isaac na Bíblia, tá bom? Vem comigo, querido gaúcho, porque a primeira mensagem dessa noite são 7 tópicos, são 7 verdades. Amado jovem, não era para ter fortes aqui, era para a gente continuar lá no céu, mas entrou um desafio, um sequestro, um invasor dos sonhos de Deus, que também invade a palavra de Deus. E venha comigo, porque o primeiro está em Gênesis. Quero te ouvir, Gênesis. Olha o que a Bíblia diz. A mulher disse, multiplicarei teus sofrimentos, em meio a dores dará luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te... Para que, primeira coisa, isso não é um versículo machista nem sexista.
Isso aqui é um versículo profético dizendo, alguma coisa deu ruim, alguma coisa estragou, alguma coisa invadiu e quebrou relacionamentos. Tanto é que o homem mais sábio do mundo, depois do homem mais sábio, antes dele, perdão, nós temos Paulo dizendo em Romanos, nos seus caminhos a destruição e miséria, o pecado que entrou. E aí você vem comigo, em Eclesiastes, Salomão, o homem mais sábio do mundo, diz, debaixo do sol, no lugar da justiça tem o quê? Amado jovem, do lado de cá do céu, ou é luto ou é luta, não tem meio termo. Não posso passar para você chantilly na tua cabeça para te dizer está tudo bem. Não é, se você está vivo, está lutando. Se você não está lutando, é porque já morreu. Então você está entendendo que de Gênesis, vindo para Romanos, voltando para Eclesiastes, o recado é, tem pecado. E aí o livro mais messiânico do Velho Testamento, olha que incrível, Isaías, nos diz, por causa da arrogância das mulheres de Sião, elas caminham de cabeça erguida. Pastor, outro texto feminista e machista? Não, é profético. Jovem gaúcha, isso aqui está dizendo o seguinte, o povo de Israel se achava, e quando você se acha, você se perde. E essa é a imagem que eu tenho mostrado em muitas mensagens para te lembrar, pelo amor de Deus, jovem cristão, minha mensagem não vai ser leve. Vai ser dura e profunda para você lembrar. Essa é a desgraça que ameaça o jovem adventista. Quando você tem a profecia, quando você tem a promessa, quando você tem a doutrina, quando você tem a Bíblia, mas você começa a achar que dá conta de tudo. E aí, olha que coisa forte. Porque em Apocalipse, és morno, nem és quente nem frio. Eu estou a ponto de... Moçada, vem comigo. O primeiro 3,16 da Bíblia é uma maldição. O último 3,16 da Bíblia é outra maldição. O primeiro 3,16 da Bíblia lembra, cuidado que o pecado estraga as relações. O último 3,16 da Bíblia é um lembrete, cuidado, porque o pecado estraga a religião. Que igreja é essa? Laodiceia. Se fosse Filadélfia, só elogio, mas é Laodiceia, nenhum elogio. Para você lembrar comigo, nunca saiba tudo. Amado jovem, pelo amor de Deus, estamos aqui para aprender, para crescer, porque a única pessoa que sabe tudo para nos ensinar tudo é Jesus. Passou a primeira parte, já lemos 5 versículos da Bíblia. Vamos para o próximo, porque agora a gente começa a verdade. E na nossa viagem pela Bíblia, já começamos em 2 Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção e educação na justiça. Pastores, sabem comigo aqui, esse é o versículo que todos nós usamos para dar um estudo bíblico. Quando você fala de Bíblia, da autoridade da Bíblia, da relevância da Bíblia, me arrepia em pensar que o 3,16 de Timóteo, nova geração, mostra para mim e para você que a Bíblia derrete o gelo, que a Bíblia derrete culturas, que a Bíblia derrete coragens, derrete ousadias, derrete heróis, derrete pessoas cheias de si. A Bíblia derrete tudo, porque na Bíblia há um poder que se encaixa, amém? Eu não sei como você faz o seu quebra-cabeça bíblico. Alguns montam com Minecraft, outros montam com Lego, outros montam com quebra-cabeça. Mas eu amo pensar que a Bíblia você pode ler 1000 vezes e sempre tem mais coisa para ser encaixada na nossa vida. Aí, amado jovem, dos cantos extremos desse auditório, o diabo só tem um objetivo na tua vida. Mais do que o adultério, mais do que a pornografia, mais do que assassinato, mais do que o genocídio. Antes de tudo isso, o demônio tem uma única prioridade nos seus planos contra um jovem. Pôr as suas garras satânicas na sua cosmovisão de vida. Se você não souber de onde você veio, você não sabe para onde vai. E se você não estiver na Bíblia, jovem, você vai estar no YouTube, você vai estar com os influencers, você vai estar com aqueles que falam e nem sempre sabem da palavra de Deus. Juventude gaúcha, é uma mensagem urgente para você lembrar de uma vez por todas. Bezerro não é ovelha. Bezerro não é ovelha.
O bezerro parece, o bezerro finge, o bezerro camufla, mas é a ovelha que sangra, é a ovelha que sacrifica, é a ovelha que traz perdão e redenção, amém? Então, jovem querido, toma cuidado com aqueles que parecem ovelhas, mas são lobos. Toma cuidado com as ovelhas que na verdade não são, mas com pele de ovelhas estão disfarçando o seu pecado mais pútrido que existe. Toma cuidado com aqueles que disfarçam o seu cinismo venenoso em peles de ovelha. Toma cuidado com aqueles que são grosseirões, brutos e acham que isso é ser ovelha. Toma cuidado com os linguarudos e fofoqueiras que acham que isso é ser ovelha. E amado jovem, toma cuidado com o pecado, porque é isso. É um tiranossauro rex parecendo uma ovelhinha, para te lembrar mais do que nunca, nesse auditório hoje, jovem, se temos o pecado como uma característica do 3,16, a verdade nos lembra que é um conflito entre o bem e o mal. Ninguém faz Pinóquio com madeira da cruz do Calvário. Não se brinca com mentira usando a verdade sagrada. Amado jovem gaúcho, você está aqui hoje para lembrar comigo, Colossenses, habite em vós a palavra. É a palavra que veio desde a pedra, passando pelos pergaminhos, chegando ao livro e o códex, para você entender que através dos milênios, a palavra de Deus, ela transforma, ela muda, ela chega. Jovem, não abra mão da Bíblia. Não abra mão de sermões bíblicos. Não abra mão de ver influencers que falem da Bíblia, mas leiam na Bíblia. Não abra mão de músicas que falam da Bíblia. 20 anos atrás eu falava para vocês com essa mesma urgência, e jovem querido, passou uma geração, nós continuamos, porque nós temos a palavra de Deus, amém? Só cuidado com as pequenas pedras, porque das grandes a gente desvia. Você não vai tropeçar no corcovado ou no pão de açúcar. É de vez em quando, é uma pressa a mais, é uma força a mais, é um estresse a mais, e você não lê a Bíblia, você não estuda a lição, você não ora mais, e aí você começa a se tropeçar nas pequenas pedras. Mas a palavra de Deus hidrata, é água, é bênção, em tempos tão odiosos de cristãos tão nervosos. Não vou aliviar. Cuidado com aqueles que constroem a arca, mas ficam brigando pela cor do prego. Tem gente que se distrai com brincadeiras que se tornam brigas, e são brigas periféricas. Cuidado com a maneira como você comporta o seu cristianismo verdadeiro. Tenho medo daqueles que entram em briga, gente. Estão batendo boca para tudo. É uma imagem para te lembrar, hein? Falar em línguas é um dom, mas segurar a língua é um fruto. Toma cuidado com isso. Amado jovem cristão desse solo gaúcho, Deus não chamou a gente para ficar brigando, peleando, aprontando baderna, lacrando e entrando no ringue da luta que é de Deus. Cuidado com aqueles que adoram viver, brigando, pastor, eu tenho que limpar o mundo. Eu gostei dessa frase que tirou meu sono esses dias. Adorei. Nunca lute com um porco. Os dois vão se sujar, mas o porco vai gostar. E às vezes a gente entra com sinceridade nas lacrações digitais, e a gente está se sujando, e é o demônio que está curtindo. É só para você lembrar, jovem, que um investimento como esse prova que nós estamos acima dessas brigas. O cristianismo, ele está acima dessa ira, dessa fúria, dessa angústia, dessa loucura. Não pode. Satanás tem uma obra-prima e ela se chama desespero, ansiedade, angústia. E jovem, você sabe, eu não preciso te dizer nada aqui. Você é a geração ansiosa, é a geração desesperada, mas te apresento, se há um pecado, há uma verdade que nos mostra Jesus.
Já vamos para a terceira parte. Foi o pecado, foi a verdade, e eu amo essa aqui, que é o quê? Vamos lá, vem comigo, fala forte. Agora em Mateus, batizado Jesus saiu da água e cobriram o quê? E abriram o quê? Olha só que loucura, jovens. Aquele que andou sobre as águas, ele se colocou debaixo delas, para nos dar o exemplo. Se Jesus deu o exemplo, jovem, a gente segue o exemplo de Cristo. E aí, amado jovem, segundo Coríntios, quando alguém se converte ao Senhor, o que é retirado? O véu. Há uma palavra sumindo nos púlpitos, ainda bem que não nos adventistas, mas em muitos púlpitos evangélicos. Há uma palavra fugindo e sumindo nesses coaches que lotam lá em São Paulo, um Morumbi inteiro, toda uma arquibancada, todo um estádio para dar um monte de palestras, que eu não sou contra se forem bíblicas e corretas, mas os coaches gospel hoje prometem algo, mas não usam essa palavra. E amado jovem, a palavra que não pode faltar num jovem adventista, num jovem com identidade profética é quebrantamento, transformação, conversão, mudança. O povo diz, pastor, legal, fala do amor, mas não fala, pastor, de mudança, porque Deus é que mude. Não fala de mudança, porque é Deus que me sirva. Tenho medo disso. Porque essa imagem eu pedi por inteligência artificial para mostrar a pior profecia que nunca pode acontecer. O dia que isso acontecer, estamos perdidos. Porque, amado jovem cristão, o dia que a igreja adventista só se preocupar com o entretenimento, a concorrência do adventismo vai ser o circo. Jovem amado, você veio para curtir, para brincar, adorei chegar aqui e ver a parte das declarações de amor, das piadas, isso faz tão bem, é endorfina. Mas cuidado, porque o entretenimento não caracteriza um povo bíblico, porque isso aqui é demoníaco o dia que uma igreja se misturar a um circo. Não, jovens. Estive na Europa ano passado falando para todos os empresários cristãos lá e me surpreendi com essa estatística. Na Europa, 10 mil templos na Alemanha católicos estão sendo fechados e transformados em boate, em pista de dança, em parede de escalada e em biblioteca. Jovens cristãos, quando você vai lá para outras casas, como por exemplo Holanda, se você na Holanda está aqui embaixo, você vê que toda semana 100 templos estão virando o quê? Boate, bar, porque eles não vão destruir um templo milenar, mas não tem ninguém dentro. Alguma coisa está errada, é um sinal para nós. Se os templos evangélicos, cristãos e católicos estão virando bares, a gente que se cuide com um mundo cada vez mais alterado, vanguarda, tecnológico, que eu amo, me identifico. Mas é claro que é para a gente pensar um pouquinho. Para onde estamos indo? Queridos, essa semana, coloco para vocês, quando você vê que surge a computação quântica, que pega 2,6 bilhões de anos que seriam usados para fazer um tipo de cálculo, e o computador quântico faz em 4 minutos. O que vem pela frente? Você vai viver isso. A tua juventude vai ser impactada por uma definição de cérebro que veio no ano passado, chamada de brain rot. Quer dizer o quê? Cérebro podre. Essa foi a palavra escolhida pelo dicionário de Oxford para 2024, e você tem que saber disso, porque cérebro podre é aquele tão tiktokizado, que você vê tanto vídeo, tela, que você vai apequenando tua capacidade de raciocínio. E jovem, não fortes, não posso falar diferente, você está aqui para lembrar, eu não sei o futuro da igreja, mas me assusta quando eu penso nessa possibilidade de inteligência artificial de uma igreja no ano 2050, como eu pedi, e veio isso. Será que vai ser assim? Será que nós vamos viver cada vez menos humanos? Amado jovem, não. Nós temos a entrega, nós temos a transformação, nós temos a mudança, e você vai dormir com essa frase: a porta da graça está aberta, amém? Mas a porta da graça não está em reforma.
a porta da graça continua estreita. Falamos do pecado que traz a verdade, vem junto à entrega, e agora você vem comigo nesse fortes para a próxima. Uma juventude de? Quero ouvir vocês, uma juventude de? Então vem comigo, porque em Lucas, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. O primeiro evangélico, Mateus, é o batismo de Jesus, e em Lucas 3,16 é o batismo da gente com fogo. E qual é o meu medo, jovem? Você está falando, mas não está falando para o mundo ouvir. Um microfone plastificado é a coisa mais incoerente do testemunho de um adventismo. Pelo amor de Deus, eu vim no Fortes deixar aqui uma marca registrada no seu coração de que nós temos que ser relevantes, amém? Isso é poder. Me permita agora palavras um pouquinho mais duras. Mas essa é a identidade profética adventista. É a nossa logo para o mundo. Não tenha vergonha dela. Agora, jovem gaúcho, o que a igreja adventista não é? O adventismo não é feito de confete, bala e doce, só feito para agradar a boca e o paladar do próximo. Cristianismo também não é feito só de papel, onde você amassa, rasga e manipula a Bíblia do jeito que você gostaria. O adventismo também não é de areia, onde qualquer vendaval ou qualquer maré já muda a doutrina e o princípio. Cristão não é feito de gelo, onde não há um pingo de humanidade, isso não pode acontecer. Cristianismo também não é de ferro, onde não há um pingo de flexibilidade para questões culturais, nacionais, quando não são princípios. Gosto do equilíbrio, para nos lembrar que cristianismo também não é só digital. Eu sou um pastor de comunicação, estou no Instagram, vivo comunicação, mas pelo amor de Deus, jovem, igreja não é tela. Igreja não é sofá em casa, vendo um monte de sermão legal no sábado para eu ver os melhores pregadores. Isso não é comunidade. Adventismo também. Ai, Senhor, me ajuda. Não é de alface. Para lembrar para você, cuidado com os vegetarianos que devoram pessoas. E cuidado com os carnívoros que vomitam as suas ironias. Ambos extremos estão errados. Cristianismo não é de ouro, de ostentação para mostrar o tamanho dos nossos templos. E cristianismo também não é mal assombrado para dar medo nas pessoas. Jovens, vem comigo e trema comigo. O que hoje é uma igreja perante a sociedade? O adventismo é, sim, um hospital pronto-socorro no coração de uma metrópole desse mundo para ajudar o planeta contra as tormentas do mal. Amém? Então agora respira fundo. Porque tem um texto que eu quero que você leia comigo, e forte. Porque esse é o texto para começar o Fortes contigo. Leia comigo o que está escrito. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, ela é o único objeto na terra ao qual Cristo confere a sua suprema consideração. Satanás, o quê? Amém? Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? A identidade do cristão é ter um poder perante o mundo. Então, jovem, se você não se chacoalhar comigo nessa mensagem, nada mais se chacoalha. Vem comigo para 1 Coríntios. Não sabeis que vocês são o santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Amados jovens, todos respiram, muitos transpiram, alguns conspiram, mas são poucos os que inspiram. E a gente busca gente que inspire, gente que tenha digital do céu. Você tem? Efésios, segundo a sua glória, sejam fortalecidos em poder. Será que você, para enfrentar o pecado com a verdade, através da entrega, você tem o poder? Josué? Pararam as águas que vinham de cima. Quando a arca da aliança atravessa o rio Jordão, águas se abrem. Aí você vem para o livro de Atos. Pela fé, em nome de Jesus, deu a ele saúde perfeita. Pedro cura um aleijado na frente do templo, imitando Jesus.
Você vê o poder em Josué, você vê o poder em Atos, e você vê o poder numa juventude reunida no Fortes 2025, amém? Já vamos para mais da metade. Resistência. Ah, jovem, você enfrenta o pecado com o poder da verdade, através da entrega, tendo poder para você agora, vem comigo, resistir. Uma moça me falou esses dias a oração que ela faz: pastor, aprendi a lidar com os haters. Todo mundo que pega no meu pé hoje faz bullying comigo, eu resolvi orar para Deus, que todo mal que me fazem vire um pix. Adorei, façam mesmo, vai enriquecer. Mas resistência é o que nos falta hoje. Gostei dessa frase de um departamental de jovens lá de São Paulo, que colocou nas redes sociais, eu sigo esse povo, e ele falou muito bem sobre como lidar com a crítica, jovem. Escuta isso para você. Atenção, hein? Você não deveria se preocupar demais com as críticas de quem você nunca pediria um conselho. Pá! Às vezes você se desmonta por alguém que você nunca pediria um conselho. Eu me preocupo se a minha esposa me fizer uma crítica, meu pai fizer uma crítica, meu líder fizer uma crítica. São pessoas que eu tenho como referência de conselhos. Mas espera aí, gente. Viva acima disso. Tempos difíceis, onde você sabe, tempos difíceis geram pessoas fortes geram tempos fáceis geram pessoas frágeis, e pessoas frágeis voltam a gerar tempos difíceis. Falta resistência, jovem, porque em Êxodo, o Senhor tem visto e visitado o Egito, 400 anos eles não foram esquecidos. Amado jovem do Fortes, essa é a imagem para o teu final de semana. Com o poder do Evangelho, você resiste, você aguenta mais, você avança um pouco mais. Há um despertar, isso não é partidarismo, não é política, há um despertar mundial. A Universidade de Ohio, 2 semanas atrás, fez uma pesquisa mostrando há um despertar de uma juventude no planeta, buscando mais princípios, buscando mais profundidade, buscando mais leis, buscando mais correção. Não é fora de moda você dizer que é conservador. Calma que eu não estou dizendo de partido, nem direitismo brasileiro. Eu estou falando de conservador bíblico que diz: Senhor Deus, eu sei o que eu creio e eu quero defender o que está certo, amém? Talvez eu já te mostrei, mas vou repetir. Nunca esqueça disso aqui. Para você ser uma prostituta, não necessariamente precisa vender explicitamente o seu corpo. Basta você negociar os seus. Amigo jovem, falei para os teus pais 20, 25 anos atrás. Eu falo para você a mesma coisa. Não negocie os seus valores. 6 anos atrás eu contei essa ilustração, mas eu tenho que refletir novamente, porque você está aqui e muitos não vieram. É uma geração linda que você vive, como a minha filha de 16 anos. Mas é uma geração que uma colunista esses dias falou, geração bolha de sabão, onde está faltando o quê? Um pouco mais de consistência. É o brain rot, cérebro podre. Aí eu me lembro de uma ilustração bem característica da minha geração, que agora quem entender vai mostrar que já não é mais jovem. Porque quando eu tinha meus 12 anos, igual minha filha agora com 15, mais nova ainda, com 8, 7, eu me machucava, eu me tropeçava, e eu me esfolava todo, porque eu sou hiperativo mesmo. E aí chegava com o joelho sangrando, e a mãe com voz do inferno olhava para mim, em vez de me dar o colo, ela dizia: você machucou teu joelho, está sangrando e ardendo, então agora você vai passar mertiolate. E ela falava com uma voz demoníaca: mertiolate! Eu falava: Senhor, isso aqui, gente, não é doutrina, por favor, mas alguém vai se identificar com esses memes. O remédio do diabo era a espada de Satanás, assopra que passa o quê? Instrumento usado quando você se machucava e separava a alma do corpo. Por quê? Quem foi desse tempo do mertiolate que ardia? Levanta a mão. Velhos, velhas, jovens não sabem o que é isso. Por quê? Vem comigo. Aqui, ó. Você lembra disso? A mãe chegava e quando ela passava mertiolate em mim, gente, aquilo ardia que dava vontade de pedir para amputar a perna, mas não passar mertiolate. E escorria pelo sangramento que parecia a baba do demônio deslizando pela pele. Minha filha nasceu, se machucou. Nesse período entre eu criança e minha filha criança, alguém inventou um mertiolate que não arde.
E a Thalissa, quando se machucava, agora o mertiolate é mentolzinho, legalzinho, tem cheiro de pasta de dente e deixa friozinho a ferida, que ela chegava toda pirilampa, papai, machuquei, tem mertiolate? E eu falava, ai filha, se eu tivesse uma gota de mertiolate da minha infância. Por que isso aqui? Essa colunista dizia que estamos hoje vivendo uma harmonização da mimadez. Todos harmonizados e mimados. Uma geração preocupante, onde você quer ser cada vez... Qualquer semelhança, mera coincidência, por favor. Onde você está cansado em ver todo mundo com a mesma cara, com o mesmo rosto, o mesmo formato. Não tenho nada contra você ficar melhor. Mas quando você harmoniza a coletividade para não ter o pingo de diferenciação, tenho medo dessa geração. Galera, vem comigo, porque em Daniel... Sadraque, Mesaque e Abednego responderam, Nabucodonosor, nós não vamos te responder. O jovem cristão, ele cala a boca do leão. O jovem cristão, ele abre os mares. O jovem cristão, ele derruba fogo do céu. Porque o jovem cristão, ele tem o poder que vem de Deus. Então resista, jovem. Resista. Cristianismo aceita todos, mas cristianismo não aceita tudo. E eu falo isso com amor, não é para assustar, é para te diferenciar de um mundo que está dizendo, Deus que mude. Essa frase eu vi na Gerdau, sobre segurança no trabalho, e podia estar na Bíblia. Porque nessa frase diz, errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo, e certo é certo, mesmo que ninguém. Ô meu jovem, Sofonias, não temas, nem se enfraqueçam as tuas mãos. Querido jovem, toma cuidado quando uma pessoa nua te oferecer uma camisa. Esse é um provérbio africano, mas eu falo para minha filha e falo para mim e para minha esposa. Se pessoas que têm vidas destruídas estão pegando microfones digitais para dar lição de moral, cuidado. Se pessoas que têm famílias rompidas vêm dando banca de super conselheiras, toma cuidado. Se religiões por aí chegam dizendo que sabem tudo, mas quando você vai na essência não tem doutrina nem Bíblia, cuidado. Amado jovem, o que é que você está seguindo no teu Instagram, no teu YouTube, no teu TikTok? Quem é que está te dando roupa e agasalho? É quem está vestido ou é quem está nu? Por favor, jovem, eu quero te pedir, comecemos esse final de semana dizendo, meu Deus, aqui está um povo 3:16, pronto para a volta de Cristo, amém? E por isso que em Filipenses, andamos de acordo com o que já... Eu não sei porque você veio aqui hoje, mas eu tenho que falar para você isso. Pelo amor de Deus, não seja refém da sua árvore genealógica. Resistência também é libertação. Eu tenho prazer de dizer do pai e mãe que eu tenho, mas talvez você não tenha, pelo amor de Deus, você não depende de quem você nasceu, você não depende da tua carteira de identidade, nem da tua certidão de nascimento, não seja refém do teu passado, nem da tua família, porque aqui são jovens que ousam fazer a diferença, ousam resistir. Para a penúltima palavra, servir. Já ficou comigo até agora, só mais 2 horas, amém? Falamos do pecado, falamos da verdade, falamos da entrega, falamos do poder, falamos da resistência. Para quê? Como eu lembro, jovens, salvar do pecado e guiar. Os gaúchos sabem isso no DNA. Servir. Humildade. Jovem gaúcho, humildade não é vacina, humildade é vitamina. Vacina toma uma vez na vida, vitamina tem que ser todo dia. Ser humilde, servir, é você dizer para o mundo, 1 Samuel, eis-me aqui. Amado jovem querido, eis-me aqui quer dizer o quê, Senhor? Aqui no Fortes vai sair um movimento profético para servir Gramado, para servir Porto Alegre, para servir o que for em Rio Grande do Sul. E vocês impacientes, infestando o mundo com o bem.
Querido jovem, é isso. Tessalonicenses, o Senhor vos dê a paz. O adventismo não está numa UTI para ficar colocando uma máscara perolizada na cara. Cuidado. Cuidado com aquele trigo que fica brigando com o joio, mais parecendo um alecrim dourado. Tenho medo disso. Não sou alecrim dourado, nem você. Somos trigo com o joio para a gente servir um mundo onde ninguém é dono de igreja, ninguém é dono de cargo de igreja, ninguém é dono de nada na igreja. Estamos na igreja, meus jovens, para servir. E por isso que em 1 João, nós conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós, e por isso nós damos a nossa vida pelos nossos. Ah, jovem, que venha um mundo para descobrir a verdade dessa imagem. O Evangelho só vai abalar o mundo quando embalar nos braços os piores do mundo. E eu não negocio a Bíblia, eu não negocio 10 mandamentos, eu não negocio o sábado, eu não negocio o dízimo, eu não negocio a volta de Cristo, mas nós temos que embalar nos braços os desafios missionários do mundo. Com as suas caras, com seus rostos, com as suas lutas, com as suas marcas, com as suas escolhas, com as suas desescolhas, com as suas cicatrizes, com as suas confusões. Jovem gaúcho, por favor, você está aqui para entender, nós estamos para servir porque Cristo serviu. Cristo serviu, amém? Acabou, gente. A verdade, o pecado, contraposto com a verdade, onde você tem o poder, a entrega que traz o poder, junto com a resistência para servir, porque nós temos. Acabou, gente. Cristo. A gente começou falando sobre paraquedas de alguém que pulou 100. E eu termino para você, para a tua barraca ou hotel, para te perguntar: quem é Jesus para você? Amado jovem querido, tem muita injustiça nesse mundo. E me perguntaram esses dias: pastor, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Aí eu gostei do que um escritor disse, um teólogo. Sabe por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Isso só aconteceu uma vez. E ele se entregou por isso, voluntariamente. Você se acha quando pensa que você é bom e coisas ruins acontecem. Ninguém aqui é bom, é só Cristo. Sétimo é Jesus. E agora, nesse momento, eu te peço, por favor, jovem, não é um evangelho que se afoga numa piscina de likes. Não é, nós estamos aqui para lembrar junto que é Jesus, amém? Eu li com você 24 textos da Bíblia. Pode vir. 24 textos da Bíblia. Então você vai dizer que na primeira noite do Fortes você estudou 25 versículos da Bíblia. Para ler para você o último. E esse é o mais lindo. Esse é o que mostra para a nova geração em 1 Timóteo 3,16. Você responde em vermelho: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo e recebido, não ouvi, recebido, jovem gaúcho, não dependa da sua felicidade de nada, nem ninguém que não tenha morrido por você numa cruz. É Jesus, é a cruz, é o poder de Deus. E aí você entendeu tudo que nós construímos juntos com a Bíblia? Você vem comigo, um pecado que enfrenta com a verdade, através da entrega, vindo o poder, para que você tenha resistência, para servir o Rio Grande do Sul. Com quem? Com quem? Começamos e terminamos. Eu quero ouvir você falando alto comigo. Mais do que na primeira vez. Porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Uma salva de palmas para a juventude mais consagrada desse Rio Grande do Sul. Meu tempo já acabou, mas meu voo não chegou até 2 da manhã, amém? Eu tenho que fazer um apelo para vocês, gente. Você ficou até agora. Alguns saíram, mas quem foi ficando para mim é a essência desse encontro, porque, meu amigo, não sei quando vai ter outro Fortes. Mas quando eu olho para você que vem aqui tendo a possibilidade de beber na fonte bíblica, eu olho aqui e vejo, Senhor Deus, esse é o povo que vai mudar o mundo. Jovem querido, nós somos novos hebreus em velhas Babilônias. A Babilônia não mudou, ela continua uma desgraça, ela continua perversa, mas surgem novos hebreus, em novas gerações, em novos prédios, em novas metrópoles, mas somos novos hebreus em velhas Babilônias, onde muda o cenário, mas o inimigo continua tentando até a sua própria destruição. Porque, querido jovem, podemos ser mais, podemos ser melhores, podemos ser fortes, cicatrizados por uma vida que traz para você, jovem, a melhor fase da sua história. 49 para 19, eu trocava tudo para ter os teus 19. Carrego as cicatrizes de uma vida, e você já está fazendo as tuas, mas jovem, você veio aqui para entender o que eu ouvi de um pastor aqui da União Sul Brasileira, dias atrás, pregando numa de nossas igrejas aqui. Já está entre nós a geração dos transladados. Já está entre nós a última geração até Cristo voltar. E é a sua, é a última história. Quando eu cheguei aqui, eu vi uma piadinha que eu achei o máximo. A garotinha que disse, né? A minha cantada é: não sou Ellen White, mas causei um grande conflito no seu coração. Mandei para minha filha: filha, olha isso aí. Fiz um casamento no ano passado. Foi o número 93. A vida vai ficando a gente mais velho, são 3, 4 casamentos por ano. Já tenho 25 anos de ministério, você já imagina, né? Então é muito casamento. E eu gosto de fazer casamento porque sempre tem uma história, tem uma digital, tem um romantismo, tem um ar diferente. Me preparei, foi em Santa Catarina, saí ali de São Paulo, vim com a minha esposa, e um casamento maravilhoso em Santa Catarina, num domingo, onde a capelinha era de vidro, dentro de um bosque, tinha um sol lindo, um pôr do sol, um piso de espelho, e hoje você vê que os casamentos são para poucas pessoas, mas são um sonho. No meu tempo, quando eu casei, era encher a igreja, eu tinha 65 pastores no meu casamento. Pensa, mudou. E aquele casamento foi lindo porque os votos. A noiva começou a fazer os votos dela e foi bonito. Mas aí veio o noivo, altão, porte atlético assim, mas nervoso, tremia. E ele tremia, suava, eu falava: ele não vai terminar esse voto. E ele começou gaguejando e lágrimas e suando. E eu falei: Senhor, não vai conseguir. Eu já estava pronto para continuar, mas de repente ele se empoderou e começou a parte final dos votos. E aí, jovens gaúchos, nunca mais vou me esquecer. Quando eu estava olhando aquele casal, e ele olhando para sua esposa, lágrimas nos olhos, esqueceu o nervosismo, visitou um romantismo que se apoderou dele, e seus olhos penetraram fundo nos olhos daquela mulher, e eu vendo aquela cena, pensando: o que vem por aí? Aí ele falou: amor, no final de tudo, eu quero pedir a Deus só uma coisa: que eu seja tão parecido com Cristo, nos boas noites e bons dias, que eu seja tão parecido com Cristo quando sair ao trabalho e voltar para casa, que eu seja tão parecido com Cristo na pobreza e na riqueza. Ah, amor, que eu seja tão parecido com Cristo na saúde ou na doença.
Ele respirou, visitou eternidades poéticas nesse momento, tomou um fôlego e falou: amor, que eu seja tão parecido com Cristo, que quando Jesus voltar, você encontre um rosto familiar. Ainda me arrepio. Ele falou daquele jeito que eu parei, fechei a Bíblia, fiz os votos, entrei no carro e minha esposa, a primeira coisa que falou foi o quê? Amor, por que você não fez votos tão bonitos? Mulheres lindas. Gente, eu acho que nem aquele noivo sabe o que ele falou que mudou o meu ministério. Que eu seja tão igual Jesus, que quando Cristo voltar, a minha esposa Ellen encontre um rosto que ela conheça. Que teus pais não cristãos vejam em você um rosto tão parecido com Jesus, que quando Ele vier, teus pais vejam, parece da família. Jovem, é isso que viemos fazendo fortes contigo. Não é você receber só aplauso e graça, é você receber provocação, força e um desafio. Será que na faculdade você é tão parecido com Cristo, que a galera da teu curso, ateísta, que não quer saber de nada, politeísta, eu não sei, mas vê em você um Cristo que quando Ele voltar, encontrarão um rosto familiar. Quem é você, jovem? Vive no passado ou vive no futuro? TikTok trouxe uma trend poucos meses atrás que me obrigou a escrever no meu perfil do Instagram, porque essa trend foi tão nostálgica que eu comecei a receber vários vídeos no meu TikTok de uma galera jovem como você, 19 anos, ao contrário dos meus 49. E essa trend era bem isso. E o começo de tudo é tão bom. E as fotos são sonhando, dormindo, visitando um lugar gostoso. E é o jovem desabafando. O começo de tudo é tão bom, é tão bom, é tão bom que eu queria morar no começo das coisas. Eu lembrei de você que estaria aqui nessa noite, que às vezes você está nessa trend. É tão bom o começo, que eu queria morar naquele começo, porque de lá para cá deu tudo errado, pastor. De lá para cá desmontou, de lá para cá ferveu, de lá para cá estragou. Jovem amado, você não foi feito para voltar, morar no começo das coisas. Você foi feito para viver no futuro delas com Deus, mais semelhante a Cristo. É o Cordeiro voltando. Então pendure os seus sonhos naquela possibilidade de um varal, onde você vê: eu vou, eu sigo, eu continuo, porque enfrento o pecado com a verdade, eu me entrego para ter poder, com resistência para servir, através de Jesus. Que Deus abençoe você. Eu quero fazer uma pergunta. Vamos ouvir uma música já e vamos cantar junto, que eu não pedi música do Mateus. Eu falei, eu quero cantar com todo mundo. Eu tenho aqui algum jovem disposto a dizer: pastor, o 3,16 é para mim. E eu começo esse fortes, já vivendo uma revolução espiritual, porque aqui Deus vai encontrar um grupo de jovens em solo da Gaúcho, dispostos a virarem o planeta de cabeça para baixo. Não com vontade de viver no começo das coisas, mas com vontade de viver com Deus na eternidade de todas elas. Amém? Se você quer isso, se coloque em pé. Você ficou até agora, João, para viver os melhores dias da sua vida, amém? A gente vai cantar. E meu último recado para você antes de cantar é o nome de Deus. Na Bíblia você tem YHWH. A gente fala Yahvé, Javé, Jeová, alguma coisa assim. O povo de Israel nem ousava escrever o nome de Deus, de maneira que eles inventaram o nome Jeová, porque não ousavam falar.
Mas a gente na nossa cultura ocidental acaba tentando falar, mas essa é uma palavra impronunciável que um dia eu ouvi de um pastor, algo que me mexeu profundamente. YHWH não é algo que você fala, é algo que você suspira, como se fosse um YH e um WH. Sabia que você respira 600 milhões de vezes até os seus 70 anos de vida? A gente não para pensar. Você nasceu porque você fez. E quando você encerrar seus dias nessa terra, você pela última vez vai fazer. Jovem não pensa nisso. Mas jovem pensa quando as lágrimas escorrem e você vem para um final de semana como esse, eu te dizer, toda vez que você sentir vontade de chorar, de angustiar e de lutar, respira e suspira, porque você diz, meu Deus, que nesse solo sagrado a partir de agora, a gente tenha jovens suspirando o nome de Deus. Fica tudo para fora. Aqui é lugar sagrado para uma juventude disposta a inspirar e expirar, testemunhando para o mundo. Você vai cantar com Mateus. Eu peço agora que você em pé, só estenda o braço do lado de quem está do seu lado, e assim a gente começa a primeira noite, termina começando o encontro. E você vai cantar. Você vai cantar soltando sua voz, porque essa é uma juventude disposta a dizer para o mundo que é forte. Então agora esqueça tudo que você viveu, curtiu e aplaudiu. Entra nessa música, se perca nela como o começo das coisas. More nela na certeza de que Jesus volta, amém? Que Deus te abençoe. Digno ao Cordeiro que foi morto,
Diga Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva, santo, 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 Deus todo-poderoso. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus todo-poderoso, eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Abraço apertado. Feche seus olhos. Pai querido e bondoso Deus, aqui estão seus jovens, Senhor. Ficaram até agora, no momento especial onde esse salão se reveste da presença dos teus anjos. Nós viajamos pela Bíblia, Senhor. Nós falamos da Bíblia. O que eu te peço, Senhor, é que essa mensagem provoque mudança no coração deles. Senhor Deus, se eles vieram aqui esperando o show, gargalhada, fuá e fumaça, nesse momento quebra por completo as expectativas superficiais desses jovens. Eles vieram aqui para pensar profundo nas coisas eternas que incomodam o demônio. Que eles sintam a importância desse lugar, desses dias e dessa entrega. Senhor, que aqui uma namorada veja no seu namorado o rosto de Jesus. Que aqui os amigos vejam no rosto de um outro amigo a semelhança com Cristo. Nós não temos que voltar a viver no começo se fomos feitos por uma esperança que muda o nosso olhar. Então, Senhor, por favor, contagie esses jovens com aquilo que é mais sagrado na promessa do céu. E quando o coração apertar, Senhor, quando as lágrimas inundarem a alma, que a gente respire, e em cada respiração um lembrete de Ti, Tua soberania em nossa vida, Tua eternidade nos abraçando desde já, e a gente vivendo aqui o melhor final de semana da nossa vida. Cuida desses jovens gaúchos, que eles sejam fortes nessa terra, para que eles sejam fortes na nova terra, hoje e sempre, em nome de Cristo. Amém, Senhor.